Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 43 e 44. Capítulo 43 fala da migração dos refugiados para o Egito. Impacientes, depois de 10 dias de espera, os refugiados ignoraram as palavras do Senhor e mudaram-se para o Egito, apesar da orientação divina contrária aos seus planos. Dos versos de 1 ao 7, observamos que, apesar de toda a integridade das palavras de Jeremias ao longo da história, aqueles homens acusaram Jeremias de proferir mentiras e de que fora manipulado por Baruque. Versos 2 e 3. Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Diante dessas palavras, Jeremias nem tentou se defender. Aqueles homens juntaram-se e levaram consigo todo o povo remanescente, inclusive Jeremias e Baruque, certamente contra a vontade desses. Do verso 8 ao 13, Jeremias profetiza a conquista do Egito. Verso 10 ao 11. Então diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. E ele virá e atacará o Egito, trará morte aos destinados à morte, cativeiro aos destinados ao cativeiro, e espada aos destinados a morrer pela espada. A desobediência custou caro aos refugiados e também ao Egito, pois mesmo escondendo-se entre a grande população do Egito, os refugiados seriam encontrados e sentiriam o peso do poder da Babilônia, como seus compatriotas anos atrás sofreram. O Egito, por sua vez, seria atacado e veria aquilo que mais prezava ser destruído. Verso 12. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele despiolhará o seu Egito e sairá em paz. Todavia, esse ataque tinha mais uma função punitiva de Deus e não a meta de submeter o país à Babilônia, como no caso de Jerusalém. O capítulo 44 trata de uma profecia de julgamento aos judeus idólatras. Assim que chegou ao Egito, o profeta atacou as práticas pagãs dos refugiados. Eles não tinham compreendido absolutamente nada do significado da catástrofe que sobreviera a Jerusalém, pois simplesmente substituíram o paganismo canaanita pelo egípcio. Dos versos de 1 ao 6, o profeta faz uma recapitulação da desobediência do povo de Judá, das suas práticas abomináveis de idolatria que provocaram o furor da ira de Deus, causando a destruição da nação. É incrível que novamente o profeta tenha que advertir o remanescente que estava no Egito devido aos mesmos pecados. A conclusão que chegamos é que não aprenderam nada com o que havia acontecido com Judá e seus habitantes. Dos versos 7 ao 14, vemos que apesar de todas as advertências, o remanescente estava decidido a seguir suas próprias inclinações, cometendo os mesmos erros das gerações anteriores. Versos 7 e 8. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Esta atitude, entretanto, colidirá com um Deus que também tem a intenção de executar a sua vontade. Ninguém dos que planejaram ir para o Egito sobreviverá, exceto alguns poucos fugitivos. Verso 14. Ninguém dentre o remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Deus permitirá que alguns sobreviventes voltem aos poucos para a Judéia, mantendo assim a ligação entre o povo e a terra. Dos versos 15 ao 19, nos deparamos com a lamentável resposta cheia de desprezo do remanescente. Por incrível que pareça, os ouvintes rebeldes acreditam tudo de bom que têm as formas pagãs de culto adotadas por suas esposas, que devotavam a rainha do céu, talvez porque se esperava dela a desejada fertilidade, uma vez que era considerada a deusa da fertilidade e da sexualidade. Versos 16 ao 18.
Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e em nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de derramar oferta de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Dos versos 20 ao 30, encontramos a última mensagem de Jeremias. As últimas palavras registradas do profeta confrontam os refugiados com as duras realidades espirituais da situação. Ele confirma sua convicção de que a idolatria e a apostasia foram a desgraça de Judá e trarão castigo merecido também sobre o remanescente do Egito. Verso 23. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que essa desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. O desastre não teria ocorrido se Israel tivesse seguido o que a aliança estipulava, chamada aqui de lei, estatutos e testemunhos. Porém, Jeremias leva o confronto a um clímax, desafiando o povo a continuar praticando seus rituais pagãos. Prossigam, façam o que prometeram, para ver se Deus os puniria ou não. Versos 26 e 27. Mas ouço a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome até que sejam todos destruídos. Todavia o Senhor lhes dará um sinal para que saibam que as palavras do Senhor proferidas pelo profeta Jeremias eram verdadeiras. Versículo 30. Assim diz o Senhor, entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. O faraó Ofra reinou de 588 a 569 a.C. Amazias, um dos seus oficiais, revoltou-se contra o seu governo e finalmente o matou e o substituiu. Que tristes relatos! Apesar de tanto amor, de tanta paciência de Deus, o povo ingrato preferiu dar honra, glória e confiar em uma deusa pagã do que no único Deus vivo e verdadeiro que cuidou e os preservou tantas vezes, que for o seu escudo e proteção. Que possamos fazer como o salmista, não nos esquecermos de nenhum dos benefícios do Senhor, o nosso Deus, para que a ingratidão, que é a amnésia da alma, não nos contamine. Salmo 103, verso 2. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de teus benefícios. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 45 e 46 do livro do profeta Jeremias.